Então, pessoal, eu tava aqui passando pelo meu canal e eu percebi uma coisa que a gente podia fazer. E o que a gente vai fazer hoje é ler comentários. Yay, comentários, Porque, cara, passa um tempo, aparecem comentários que eu preciso responder, mas o tempo não deixa e dessa vez deu tempo. Então, vamos responder a vários comentários. Tem muitos comentários sobre um vídeo só e eu vou falar muito deles. Vamos resolver todos os problemas que a gente tem aqui nos comentários no canal, principalmente sobre Abel. Mas vamos começar com o seguinte. Teve um vídeo que eu postei há pouco tempo atrás, que não deu muito certo, mas tudo bem, sobre a live da Twitch, eu jogando de Papai Noel, não deu muito ibope no canal, fazer o quê? Foi divertido, eu postei, eu achei legal, pelo menos eu achei legal eu ter conseguido jogar bem aquela partida. E muita gente falou que eu joguei bem, e teve um comentário, por exemplo, aí sim, né, Loki, agora você tá ficando bom. Pois realmente, finalmente eu tô conseguindo jogar direito esse jogo. E finalmente eu acho que eu tô na média, tá? Eu não tô tipo aqueles caras que constroem um por um e sobem. Na real, isso nem é mais moda agora. Agora a moda é fazer aquele lance da escada que você vai subindo, correndo bem louco, né? Eu não chego a esse ponto ainda, mas eu posso dizer que até que me viro bem com a média. O Bird perguntou num dos vídeos porque o vídeo tava com bastante ruído. Por acaso foi o vídeo da GameJed que eu falei sobre GameJed. O vídeo tem ruído porque eu tentei fazer uma forma diferente de filmar. Eu desabilitei o denoise do celular e eu filmei, acho que se não me engano foi em log ou em flat. Então ele tenta pegar a informação do escuro e como o celular tem um sensor que tem muito ruído, sem o denoise acaba aparecendo esse ruído no fundo. Então meio que o YouTube comprimiu bastante coisa. Teve um resultado até que não muito ruim e meio que teve o resultado de nitidez que eu esperava com isso, porque uma das coisas que acontece com o denoise é você perder nitidez. Então se você colocar para ele não habilitar o denoise, ou seja, pegar todo o ruído, ele acaba pegando realmente o que tem no sensor. Então na teoria você tem uma nitidez mais pura, mas o problema é que você tem mais ruído. Então é isso que eu tava testando também. Teve um resultado interessante, mas o Bird percebeu que tinha ruído, muita gente não comentou nada sobre isso. Então ficou aí, eu tava sem denoise naquele vídeo e é por isso que tinha bastante ruído. Não tô mais filmando assim, tá? Eu descobri que não vale a pena tirar o denoise, porque chega qualquer coisa escura já estraga totalmente o vídeo, então não vale a pena. A compressão é muito difícil quando você tem muito ruído. Só talvez vale a pena se tiver pouco ruído e olhe lá. Teve um vídeo que eu postei de música de Imbituba, um cara tocando violão. Eu experimentei filmar em natural no Filmic Pro, alguma coisa assim, eu acho que foi em 1080p, e eu gravei lá, tipo, eu acho que foi dia 31, alguma coisa assim, que tava tendo fogos e tal. Então eu filmei lá bem feliz, porque meio que eu me divulguei ligeiramente como um produtor de vídeo lá, então meio que eu produzi um videozinho lá, tava escuro, e também para testar meu celular no escuro, e tive um resultado até que legal, mas meu canal não é de música, então meio que também não promove esse tipo de coisa, o YouTube não vai promover esse tipo de coisa no meu canal provavelmente, e também a música não era minha e eu não trabalhei muito na thumbnail e eu não fiz muito color corrections, foi só tipo direto da câmera que ficou dessa forma, então eu coloquei uma thumbnail bem fraca, né, então não vai pegar views, por isso que deu só 15 views e 2 comentários. Eu meio que postei pra vocês o canal mesmo, só que nem vocês estão assistindo direito. JDestroyer69 me perguntou se a Twitch é a melhor plataforma pra iniciar a carreira de streamer. Cara, eu vou te dizer uma coisa. O primeiro maior problema que acontece com as pessoas quando vão pensar em fazer alguma coisa desse estilo, que é ser streamer, ela literalmente só ficar pensando em ser e não fazer alguma coisa em si. Eu acho que a primeira coisa que você tem que se preocupar é se você consegue iniciar uma live, tipo, agora. Se você consegue clicar Go Live e se você consegue ter uma internet decente a ponto de conseguir transmitir de forma constante sem cair a internet no meio do caminho ou coisas assim. Se você tem um computador que você consiga transmitir, escolhe uma plataforma e vai. O YouTube, o Twitch, estão cheio de gente já, então é meio difícil crescer em qualquer plataforma. Tem a Mixer, que é da Microsoft, que dá com pouca gente lá, mas também não vai ter muito público, então talvez se um dia se tornar famoso e você crescer lá antes de se tornar famoso, talvez você se torne um cara famoso numa plataforma famosa no futuro. Mas também existe a chance de ir lá não crescer nunca e você ficar numa plataforma que não existe muita gente mesmo. Tem outras plataformas, por exemplo a Cube TV, que eles estão realmente promovendo a ideia de pagar pra você por view lá, essas coisas assim loucas, mas o que eu acho estranho é que realmente lá, tipo, não tem ninguém. Tá bem baixo o movimento de gente. Eu acredito que um dos problemas seja a própria plataforma em si, que meio que ela é meio bagunçada, ela iniciou em Flash Player. Uma coisa que a gente usava lá em 2005, 2000 sei lá o que,
nos joguinhos Flash, se é que vocês se lembram disso. Então, tipo, usava base Flash. Eles colocaram agora HTML5, mas também as traduções para português estão horríveis. Eu não sei nem se tem, se realmente é brasileiro. Não parece nada brasileiro. Parece tipo uma marca chinesa, assim, que eles abriram e colocaram no Brasil porque o Brasil é uma fonte de renda incrível. Então eles querem comprar streamers, mas só que eles não sabem escrever direito o português. Então fica fragmentação de texto, erro de escrita o tempo inteiro. Então não é uma plataforma muito estável, pelo que eu posso perceber assim. Então, o importante é você escolher uma. A Twitch é legal porque ela só de streaming, então meio que as pessoas esperam que você faça streaming. E também a Twitch é mais fácil que você não tem que fazer thumbnail e nem nada disso, e meio que não tem que se preocupar em ficar postando vídeo em si, né? Agora o YouTube é bom no sentido de que ele é mais fácil. Iniciar uma live no YouTube é bem mais fácil. Você pode colocar a resolução que você quiser, que ele se vira nas resoluções para todo mundo conseguir assistir na sua live. Mas também o público é menor e é meio bagunçado, meio kid também, meio que o pessoal mais jovem, então tem que pensar nisso. Escolhe uma e vai. Narrador em alta mandou, e aí, Loki? Eu mando, e aí, como é que vai, mano? Um vídeo que eu fiz sobre Minecraft Forge 1.6 já faz muito tempo, acho que foi 2014, sobre o Java 7, Java 8, que não funcionava algumas coisas. Um cara comentou pra mim, eu não tenho 7-zip, tá? Uma dica pra você, a ferramenta é de graça, você pode baixar na internet, instalar. Pronto, é de graça, é literalmente open source, é de graça, é só você pegar e abrir o Google e instalar, não tem nada demais. É uma ferramenta super conhecida, não tem vírus, é claro que não. Nesse trecho final eu vou juntar vários comentários sobre a Vel, que muita gente ficou falando sobre a Vel por muito tempo, de vez em quando aparece isso na minha notificação no YouTube, eu olho assim e fico triste, cara, sério, realmente eu fico tipo, pô, não foi isso que eu quis dizer, mas as pessoas, por lerem os comentários, eu acho, acabam interpretando que era bem isso que eu queria, mas não era isso. Então, por exemplo, comentário do Giuseppe de Jesus, meu Deus, parece uma perdição, é como se estivesse vendendo gato por lebre para clientes. Areia por açúcar, ou seja, tentando vender um computador como se ele fosse muito bom, mas na verdade ele é muito ruim. Isso não é verdade. O i7 7700 no meu notebook, junto com a 1070, é bom. O i7 é meio fraco, mas já se passaram 2 anos e pouco. Então é esperado que a tecnologia avance e os jogos peçam mais CPU. No caso, o único jogo que realmente usa bastante CPU e que chega a usar bastante do meu notebook é o Fortnite. O Apex Legends, Minecraft, Left 4 Dead, Team Fortress, qualquer outro jogo na real, acho que não tem nenhum jogo que use toda a CPU do meu notebook, então ainda está sendo tranquilo para mim jogar no meu notebook. Claro que tem suas vantagens ter uma CPU melhor, mas em si, o notebook ele é bom. Eu vou adicionar mais a essa resposta com outro comentário, mas primeiro eu vou responder outra coisa. Biel Elias mandou, irmão, live stream 4K, jogo pesado em 7 mais 1070. Entenda, você não está com um PC de mesa. O resfriamento de um notebook não é o suficiente para suportar esse trabalho todo. Minha dica, para de reclamar e gastar dinheiro com o notebook para fazer esse trabalho e use esse dinheiro, eu acho que era para outra coisa, alguma coisa assim, eu acho que não completou. Cara, você vai lá, exemplo, tá? Você compra um celular e ele diz, filma em 4K. Se ele diz que filma em 4K, ele filma em 4K. Eu abro o Shadowplay no meu notebook. Ele permite que eu transmita em 4K. Ele permite que eu grave em 4K. É a própria ferramenta da NVIDIA dizendo que com essa placa de vídeo eu consigo gravar e filmar em 4K. Eu entendo que, tipo, o notebook vai esquentar pra caramba, mas meio que a propaganda, o tanto de memória que essa GPU tem mesmo, 8 GB de VRAM, é suficiente para aguentar 4K. Então, a proposta da placa de vídeo é suportar entre 2K e 4K. E o codec da NVIDIA, que é hardware, não é software, então na teoria não pesa nada, suporta 4K. Não deveria haver problema transmitindo 4K. Ele deveria esquentar pra caramba? Sim, claro, ele esquenta. Mas isso não deveria ser um problema, porque ele deveria perceber que está esquentando e diminuir o clock como acontece com todos os outros notebooks. Qualquer computador, se ele esquentar demais, ele não vai manter o mesmo clock alto que ele estava antes. Que nem o Intel com Turbo Boost. Se ele chegar numa temperatura que não devia chegar, ele diminui o clock para não esquentar tanto e manter a temperatura máxima, ou perto da máxima, porque a máxima seria absurdo, né? Então, meio que veio com uma falha o meu notebook e foi resolvido. Atualmente ele chega a 91 graus, que é o máximo que ele pode,
e fica em 91 graus. Não tem problema eu querer transmitir 4K nele, não tem problema eu querer gravar 4K nele, porque isso é suportado pela própria placa de vídeo. Então, meio que dizer que ele não suporta é dizer que a NVIDIA está mentindo para mim. Você pode dizer, tá, é um notebook, beleza, mas o software da NVIDIA, que é da própria NVIDIA, diz que suporta, então eu vou usar o que ela diz que pode. Se não funcionar, a culpa é dela. Se eu estiver filmando com meu celular 4K 60, que é o que a Asus e todos os Snapdragon 845 dizem que suportam. Se o meu celular pegar fogo, parar de funcionar, porque eu filmei em 4K 60, seria um absurdo, porque a propaganda é essa. Não existe isso. Isso é um lugar apertado, sim, mas é planejado dessa forma. O Edward Smeruns há 2 semanas falou que essa toalha de mesa plastificada é um perigo para o notebook. Detalhe, eu levei pra sala só pra ter espaço, em si eu não jogo em cima de uma toalha de plástico, tá? Então não tem problema, não se preocupe com isso. Eu não vou jogar em cima de uma toalha de plástico pra ela derreter na minha mão ali e fazer cagada. Eu uso uma mesa de madeira normal. Geralmente eu tô usando com uma base de notebook, então realmente não tem problema, não tá em nenhum lugar perigoso. Tá num lugar que é feito pra ficar um notebook em alta temperatura. Aí vem o último comentário que eu demorei muito pra ler, mas só que agora eu juntei com todos esses comentários. Cadê os testes de performance e temperatura? Fala, mas não prova, depoimento duvidoso. Tá ok. Vamos fazer o seguinte. Um exemplo de benchmark, eu tô rodando aqui Fortnite, que é um dos jogos que usa mais CPU e GPU ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui no lado o meu notebook com as estatísticas. Eu estou usando um cabo DisplayPort por trás dele, tá? Por isso que daí eu jogo nessa tela, eu gosto mais de 144 Hz agora. Daí eu deixo essa 4K para edição de foto e vídeo. Então, eu jogo nessa tela aqui, com o meu teclado e mouse aqui, como se fosse um computador normal. E aqui fica o meu notebook. E como vocês podem ver, a temperatura já bateu 89, eu acabei de descer no lobby, ó. 54 minutos, eu acabei de cair no modo parquinho. A CPU tá em 88 graus, ó, 89, 85, 90, tá batendo de cara aqui. E a GPU já tá 90 graus, daqui a pouco ele vai começar a diminuir o clock. O clock deveria ser 1695, ele já diminuiu um pouquinho para tentar compensar a temperatura. E é isso que ele faz agora, ó. Ele bateu aqui 91, ele diminui ainda mais um pouco o clock. E ele vai ficar fazendo isso até ele conseguir uma temperatura estável. Eu troquei a pasta térmica há pouco tempo, então meio que ele vai manter por aqui mesmo. Mas por ser um notebook fino, ele vai acabar diminuindo esse clock e vai ter um desempenho como se fosse um pouco melhor do que aqueles design Max-Q, certo? Que os Max-Q aí diminuem o clock para esquentar menos. Então ele consegue manter aí mais ou menos perto do máximo que ele deveria conseguir, mas ele continua batendo 90 graus. A diferença é que antes ele passava do 90 e ia até 105 graus e eu não fazia ideia de que o limite dele era 91. Era um erro da BIOS e eu também não sabia que isso seria algo possível. Então aí ele passava da temperatura máxima e por isso que deu pau na placa de vídeo. Aí a CPU aqui, a CPU sempre foi tranquila, agora ela está 92 graus. E vai esquentando isso aqui, ela chega a bater a 99, 100 graus no máximo. Então ele tá com a CPU já no máximo aqui. E o jogo tá rodando tranquilamente aqui. No caso eu tô rodando o jogo tudo no épico, certo? 2K. E como vocês podem ver aqui, tá 80, 70 frames por segundo. Tá mais que razoável, tá? A NVIDIA está fazendo um bom trabalho com esse notebook. Não decepciona, tá? Ele não decepciona, como vocês podem ver, não decepciona. Esse gabinete está desligado, vocês podem ver que não tem nenhum segredo não. Realmente está vindo desse cara, tá? Então mesmo batendo essa temperatura, a única coisa que vai acontecer é diminuir um pouquinho o desempenho. Dependendo da temperatura também do quarto. Eu tô a 26 graus ali, como vocês podem ver. E ele está batendo 90 graus a 1480 MHz. Se vocês perceberem que o seu computador está esquentando demais, ele está travando demais, então provavelmente a temperatura está batendo mais rápido em 90. Ele está tendo que diminuir mais o clock para compensar isso. É isso que ele deveria fazer desde o início, mas antes ele não fazia. Então aí está o resultado final para vocês. Meu notebook esquenta, continua esquentando, nenhum milagre aconteceu, mas a NVIDIA está fazendo o trabalho dela,
Não é um problema para o notebook rodar em alta temperatura, meio que ele já é planejado para isso, por isso que meio que se não fosse planejado para isso, não teria como vender um produto desse, ou eles estariam enganando a gente. Eu estou há 2 anos com meu notebook, 1 ano e meio com esse conserto, certo? O importante sempre é manter a pasta térmica em dia, quer dizer, no caso, a cada 6 meses, sempre deixar limpo o negócio, não deixar poeira em cima do notebook. O meu problema é que a BIOS estava errada e estava liberando temperatura acima daqui por dia, e por isso que aconteceu aquele problema. Então meu notebook está ok, tudo está funcionando ok, e esse foi o teste de desempenho também para mostrar para vocês que realmente bate 90 graus e bateu 95 na CPU, porque antes batia 100 quando eu ainda fazia alguma coisa no fundo. No caso aqui eu só abri o jogo, bateu 95 em alguns minutos de jogo só. Um jogo intensivo chega a 99, 100 graus, sem dúvida. Mas ele se vira bem, ele não vai queimar por causa disso. Então eu espero que eu tenha respondido os comentários principais. Se vocês tiverem algumas dúvidas ainda, comentem aí embaixo. Se tiverem alguma outra dúvida, comentem aí embaixo. Eu espero ter fechado aqui com vocês. A Vel não é ruim, mas é notebook, então o notebook esquenta e pode dar dor de cabeça, mas não é exclusivo da Vel. Não tem nenhum problema nos notebooks da Vel. Então fiquem tranquilos, não tem problema. Você vai estar comprando um dispositivo que tem o desempenho que você quer, mas se você pede algo que também é fino, obviamente você vai ter temperaturas altas. Só fica de olho na temperatura, fica de olho se está tudo limpo e tudo está tranquilo. Então tá, eu vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Falou! E eu não transmito mais direto do notebook, tá? Eu estou usando o desktop para processar o vídeo. Atualmente eu só jogo no notebook por causa da placa de vídeo ter mais memória e ele ter mais memória interna. Então eu consigo fazer mais mesmo com uma CPU mais fraca.